Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quinta-feira, 30 de maio de 2024, o nosso devocional diário, capítulo 13 de Romanos. Nós vamos ver Paulo continuando aqui, dando as suas dicas para aqueles que são cristãos, as suas orientações. Ele vai dizer algo aqui que para muitos soa muito estranho. Ele diz no versículo de número 1 do capítulo 13: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Estranho Paulo falar isso, não parece? Hoje, quando nós olhamos para os governos que existem no mundo, nós pensamos: como pode dizer que esse presidente, este rei, esse governador, eles vêm da parte de Deus? Mas entenda que quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo na época dos imperadores romanos, que eram os grandes governantes. Ali, por exemplo, na época que Paulo escreve esta carta, muito provavelmente o imperador era o temido Nero, um dos mais loucos imperadores que Roma conheceu. E aqui ele está dizendo que devemos nos sujeitar a esta governança. Ele diz que os governantes, versículo 4, eles são servos de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Aqui ele está delimitando como um governante ele está servindo a Deus, quando ele pune o mal e ele gratifica os que fazem o bem. Infelizmente, há muitos desmandos ao longo da história, mas mesmo essas autoridades, elas foram colocadas por Deus no sentido de tratar com os cristãos e cuidar dos não cristãos também. Então, quando ele diz no versículo 5 que é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, ele está dizendo: nós temos que ser submissos, não simplesmente com medo de sermos punidos, porque devemos andar da maneira correta. Mas, se formos punidos fazendo bem, Deus, ele está do nosso lado para nos dar livramento, nos abençoar e nos dar força para resistir, nos dar força até para morrer pelo nome dele, mantendo a fidelidade ao Senhor. Mas devemos sim pegar tributo, devemos fazer o que é necessário para ter uma vida reta nessa existência em que aqui estamos, porque na vida eterna, onde nós vamos entrar, nada disso haverá, mas aqui que nós nos submetamos. Por isso ele diz no versículo 7: dê a cada um que lhe é devido. E se é imposto, paga imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra, que cada um de nós possa saber a quem nos submeter, glorificando a Deus através das nossas vidas. E ele vai dizer que quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente cumprindo a vontade do Senhor. E ele continua no versículo 8, que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Ele antes está falando de imposto, de tributo, ou seja, essas coisas precisam ser pagas, por mais que nós achemos que estamos pagando demais, e sempre pensaremos assim. Mas ele está dizendo que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, e o amor é que faz a diferença. Quando nós vemos o cumprimento da lei, nós vamos ver esse cumprimento através do amor. O versículo 9 diz assim no finalzinho: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é o cumprimento da lei, diz o versículo 10, ou seja, ele vai aqui dizer os mandamentos lá do livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 9: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem no preceito de amar ao próximo. Então, se nós cremos em Deus, nós amamos o próximo, e isso é o real cumprimento da lei. E ele está dizendo: por que nós temos que fazer isso? Versículo 11: agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, a cada dia que passa, a cada momento que passa, nós estamos mais próximos da salvação, ou da volta de Jesus, ou da nossa saída até ele através da morte. Mas entenda que nós precisamos ter uma transformação de vida. Ele diz no versículo 13: comportemo-nos com decência, que nós não nos comportemos com orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Isso não pode estar em nós, que fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas ele diz, pelo contrário, que você se revista
vestam do Senhor Jesus Cristo, é como se nós nos vestíssemos dele e não fiquemos premeditando como satisfazer os desejos da carne. Muitos ficam sentados pensando em como satisfazer o desejo da carne, premeditando em como pecar, mas ele está dizendo aqui para nós nos revestirmos de Cristo, para que nós não cometamos essas coisas. Nós já vimos que temos que mudar a nossa mentalidade e também em relação aos governos, em relação aos governantes e muito mais em relação ao amor que devemos dever somente àqueles que estão ao nosso redor. Quem são esses? Todos precisam receber o nosso amor, porque o amor é que vai cumprir a lei realmente. O cumprimento da lei é o amor, que nós amemos. Ou seja, reflitamos o amor que temos recebido de Cristo a cada dia em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e que nós entendamos esse amor maravilhoso e a paz do Senhor.